bem-vinda! Nós vamos falar agora da personalidade tipo 6. Você conhece alguém precavido? Pois é, essa é a nossa próxima personalidade. Bom, o tipo 6, ele não é aquele precavido qualquer, ele é uma pessoa extremamente precavida. O que isso significa? Significa que ele sempre vai ter, no mínimo, um plano B, um C, um D e quem sabe um E, vai que, né? Então, essa personalidade, ela tem uma característica que é o seguinte: sempre que ela vê um cenário novo, uma situação nova, ela vai pensar em todos os cenários negativos. Ou seja, ela vai pensar em tudo que pode dar errado. Então ela vai falar assim, vamos pegar um exemplo. Eu vou viajar. Quais são as possibilidades de cenários negativos que podem acontecer? A pessoa vai falar assim, pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor, pode atrasar o avião, eu posso perder o avião, eu posso chegar lá, o hotel desmarcou minha reserva. Então ele vai pensar em tudo de ruim que pode acontecer. E aí ele vai buscar ações para se sentir precavido, para voltar o seu nível de segurança. Então vamos supor que ele ficou inseguro com relação ao hotel. Então o que ele vai fazer? Ele vai ligar no hotel, confirmar se a reserva foi feita adequadamente. Ele vai mandar um e-mail, imprimir esse e-mail e vai ter ele no celular. Vai que, né? O papel some, então ele tem que ter no celular. E depois ele vai pesquisar ainda mais alguns hotéis na região. Que ele fala, se eu chegar lá e tiver algum problema, eu tenho para onde ir. Então ele vai no hotel A, B, C, ele já tem um mapa, já tem no celular, já tem isso impresso. Então ele é uma personalidade que busca segurança. O que é o mais importante para ele? É reduzir o nível de medo. Aliás, o medo é a sua paixão. Ele tem muito medo, medo de tudo que pode dar errado. Agora, existem dois tipos de precavidos. Tem um precavido que a gente chama de fóbico. O precavido fóbico, quando ele tem medo no normal, ok? Então ele vai buscar se precaver nas questões do dia a dia. Vamos supor que esse medo está um pouco maior do que o normal. O fóbico, quando ele tem medo, ele para, espera e ele só vai agir se ele voltar e sentir um nível de segurança novamente. Mas existe aquele que é chamado de contrafóbico. O contrafóbico é o seguinte, quando ele tem medo, ele fala, eu não aceito medo. E aí ele vai encara a situação sem às vezes se precaver. Então quando o medo é muito grande, às vezes ele encara esse medo de uma forma até um pouco irresponsável, vamos dizer assim. Então ele é meio atirado, meio estouradão, acaba fazendo coisas sem pensar quando o medo é muito grande. Essa personalidade, ela tem uma questão que ela é o seguinte, ela não aceita autoridade com muita facilidade. Então ele não é assim, não é porque você é meu chefe que você pode mandar em mim, não. Você só vai mandar se o que você tá me falando para fazer eu concordo. Se eu não concordo com você, você pode ser meu chefe, você pode ser o presidente da república, você pode ser quem for. Eu não vou fazer alguma coisa errada. Então às vezes o chefe vira e fala assim, você tem que fazer isso. Ele fala, não vou fazer, você pode me mandar embora. Então ele não se coloca numa situação só porque é chefe. Ele gosta assim, ele vai fazer, ele vai ser submisso se ele achar que ali é um ambiente seguro e o que ele vai estar fazendo vai ser preservado, tá ok? Uma outra característica dessa personalidade é que ela trabalha com lead time. O que é isso? É um tempo extra. Então vamos supor que ele tem que entregar um trabalho amanhã. Ele vai marcar com todo mundo para entregar hoje. Por quê? Porque ele fala, vai que dá errado, eu preciso ter 24 horas para eu resolver o problema. Então tudo que ele marca tem ou horas ou dias de folga para que, se acontecer algo inesperado, ele consiga administrar sem atrasar. Então ele é muito preocupado com prazo, com entrega, por isso ele é muito eficiente. Ele demora um pouquinho para começar, mas tudo que ele começa, normalmente ele consegue entregar antes do prazo, porque ele cronometra tudo que pode dar errado e ele vai
discutir, falar o prazo que ele precisa, e nesse prazo ele ainda vai jogar uma folguinha. Então ele vai ter sempre tudo dentro do controle. É uma personalidade que tem uma dificuldade em confiar de cara no outro. Então ele conhece alguém, a primeira coisa que ele faz é desconfiar. Ele fala, será? Será que eu posso confiar nessa pessoa? E aí ele vai, sem fazer muita interpretação ou muito julgamento, ele vai testando essa pessoa. Então vamos supor que é um funcionário. Ele vai fazer um relatório e deixar um dado errado para ver se o funcionário consegue perceber. Ele vai deixar um dinheiro em cima da mesa para ver se a pessoa vai mexer naquele dinheiro, ou vai ver um troco, não vai cobrar um troco para ver como é que a pessoa se comporta. Então ele vai testando as pessoas para ver qual é o nível de confiança que ele pode ter naquela pessoa. Depois que ele estabelece esse nível de confiança, ele não tem problema nenhum em lidar com a pessoa. Ele não exclui as pessoas porque ele não confia tanto. Ele só delega dentro daquela margem de confiança. Então ele consegue lidar com as várias pessoas, ele não é muito de demitir, ele vai tentando aproveitar as pessoas dentro do potencial de cada um. Só que ele leva esse tempo para confiar. Depois que ele confia, e se ele realmente confiar naquela pessoa, ele delega com muita facilidade. Aí ele é uma pessoa extremamente leal, ou seja, ele briga pela pessoa. Se alguém vier falar mal, ele vai brigar, ele vai defender aquela pessoa porque ele confia nela. Então ele tem um sentimento muito grande de família, inclusive com as pessoas que ele trabalha. Então ele vai protegendo essas pessoas, ele é muito carinhoso com essas pessoas, ele é muito dedicado com essas pessoas. Mas ele tem essa questão que quando ele fala, eu posso confiar até aqui, normalmente ele não ousa, ele não vai dar desafios maiores, porque ele acha que ele trabalha com a limitação da pessoa. Então a pessoa tem essa limitação, eu posso confiar nela até aqui. Então ele acaba não fazendo as pessoas à sua volta desenvolverem tanto quanto elas poderiam desenvolver, porque ele não repassa atividades mais ousadas. Ele acaba tendo atividades mais rotineiras. É muito difícil para essa personalidade começar um projeto com pessoas novas. Normalmente ele gosta de ter a equipe dele, porque na equipe dele ele sabe em quem ele pode confiar e como cada um funciona. Então ele acaba ajustando melhor e se sentindo mais seguro. Com isso ele acaba tendo um desempenho melhor. É uma personalidade que dificilmente você vai conseguir apressar ele. Ele sempre vai ter o prazo dele, ele não gosta e ele vai brigar pelo prazo que ele acha que é um prazo real. E ele realmente consegue analisar bem os erros e as possibilidades. E lembrando que ele sempre tem um lead time, que é um tempo a mais aí para ser precavido. Normalmente, essa personalidade ele não é precavido em tudo. Ok? Ele é precavido somente nas questões em que ele sente que ele não está confiando tanto. Naquelas pessoas que ele sente que ele precisa se precaver, ou na situação que ele sente que ele precisa se precaver. Então ele é uma personalidade que ela busca sempre estruturar as situações para dar esse sentimento de segurança. Um outro exemplo é uma pessoa que viaja. E aí ele viaja toda semana de carro. Normalmente um precavido, ele sempre vai conferir, se ele não tem alguém de confiança para conferir o carro, ele vai conferir o óleo, ele vai conferir o motor, ele vai dar uma olhada porque ele gosta de se sentir seguro. Ele só não vai fazer isso se o carro for novo, se ele confiar no carro, entendeu? Mas se ele tiver alguma desconfiança, ele vai precisar fazer um movimento de precaução para que ele possa se sentir mais seguro. É muito comum pessoas nessa área, na área de informática, na área de engenharia, eles gostam muito desse pensamento lógico e dessa estruturação. E normalmente eles têm assim backups. Vamos supor que ele mexe com TI. Provavelmente ele vai ter o arquivo dele nas nuvens, ele vai ter num pendrive, ele vai ter num CD e no computador. Vai que acontece alguma coisa. Então, dificilmente ele vai perder um arquivo, porque ele é precavido com aquilo que é importante para ele. Então, ele sempre acha estratégias para se sentir mais seguro. Então, a paixão dele é o medo, já falei, e a fixação dele é a covardia.
Que covardia é essa? Não é a covardia de, eu não vou enfrentar o medo. Lembra que tem o fóbico e o contrafóbico. O fóbico, aí ele vai ser mais covarde mesmo, ele vai ficar e não vai enfrentar o medo. E o contrafóbico, ele não aceita a covardia e aí ele vai encarar o medo, às vezes até de uma forma inadequada, vamos dizer assim. O que coloca essa personalidade em estresse? É quando ela sente que não tem segurança ou que ela tem que se submeter a alguém só porque ele é chefe. Esses movimentos dela ter que se submeter ou ter que fazer algo que vai contra ou aumenta o seu medo, ou vai contra aquilo que ele acredita que é o que vai dar certo. Isso leva essa personalidade a entrar no estresse. Nesse momento, o que ele faz? Ele vai para o tipo 3. Aí ele vira uma pessoa frenética. O que é uma pessoa frenética? Aquela pessoa que meio acelerada, sabe? Que fala, parece que tem até aquela diarreia verbal, sabe? Começa a falar o tempo todo. E nesse momento, ele se torna manipulador usando a estratégia de advogado do diabo. Então ele começa a falar tudo que pode dar errado. Ele fica até meio pessimista. As pessoas falam, nossa, você é pessimista demais, não é possível que tudo isso vai dar errado. Então ele é crítico em excesso e um crítico falando tudo que pode dar errado. Ele começa a argumentar uma série de possibilidades de erro, até dizendo assim, dá a sensação para outra pessoa de que não adianta fazer porque não vai ter sucesso mesmo. Ele faz isso no sentido de manipular o outro realmente para dissuadir ele de fazer. Nesse momento também ele entra numa baixa autoestima. O tipo 6, ele sempre acha, ele tem um medo de não dar certo, mas no fundo ele sabe que ele vai conseguir. Mas ele tem um certo medo, uma autoestima um pouquinho baixa quando ele vai começar um projeto, tá ok? Então fique atento se você tem esse medozinho, essa autoestima baixa na hora que você pega um desafio novo. Qual é o movimento de evolução dessa personalidade? A evolução dessa personalidade, ele vai no 9, que é o paz. Então ele busca uma autoconfiança, ele busca uma tranquilidade, ele vai buscar estar bem consigo mesmo, tirar aquela sensação que ele tem de pânicozinho na hora que tem um problema. Ele vai se acalmar e ele vai focar no que ele já tem, olhando tudo que ele tem de positivo para que ele possa focar em resolver aquela situação que está nova, que está demandando dele aí uma atitude, tá ok? Será que você é um tipo 6 precavido? Será que, por exemplo, se você for mulher, com certeza você vai sair com um salto e vai levar um salto extra? Eu conheço mulheres do tipo 6 que elas carregam lanterna na bolsa, ela fala, vai que acaba a luz, eu preciso enxergar lá dentro. Hoje em dia tem celular, então ela já fica mais tranquila, porque o celular também é lanterna. Uma característica legal do 6 é a seguinte, vamos supor que ele vai em algum ambiente. Qual é a primeira coisa que ele procura? O que você acha? A saída de emergência. Então, se ele vai numa boate, se ele vai num restaurante, ele vai parar e vai olhar onde que é a porta de entrada, onde que é a porta de saída, onde que é a saída de emergência. E ele vai buscar sentar num lugar estratégico, porque ele pensa assim, vai que isso aqui pega fogo, vai que tem um tumulto, vai que ele vai sempre pensar nessas situações. E uma característica legal é isso, ele busca sentar num lugar mais estratégico para que ele se sinta aí um pouco mais seguro. Uma dica para você que é tipo 6 é o seguinte, é você começar a ser ousado, trabalhar um pouquinho mais, uma decisão mais rápida. O tipo 6, ele demora para decidir. Muitas vezes ele perde oportunidades. Por quê? Porque ele vem uma oportunidade, vamos comprar esse carro, tá na promoção. Ele vai precisar de um tempo pesquisando, analisando, para ver se aquele é um bom negócio. E muitas vezes ele vai perder esse negócio. E depois ele fica assim, lembrando, falando, nossa, eu perdi essa situação, perdi essa. Então, uma dica para você é você tentar ousar um pouco mais. Quando você tiver esse medinho, faça, só para trabalhar a sua capacidade de se colocar em situações um pouquinho mais de risco, tá ok? Com isso você vai conseguir talvez trabalhar um pouco o teu medo e perceber que às vezes um riscozinho pode trazer muitas vantagens, tá ok?
Um beijo para vocês. Espero que você tenha se achado nessa personalidade. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Eu acho que você já se inscreveu, né? Mas se você ainda não fez, ainda dá tempo, se inscreva e dê um like no nosso vídeo, tá ok? Conto com você no próximo, que nós vamos falar do tipo 7, o tipo do prazer, o visionário. Conto com você lá.